O que a Bíblia diz sobre sucesso e propósito profissional? Tem muita gente frustrada com a própria carreira, mesmo tendo um bom salário. Tem gente que já conquistou tudo o que sonhou, mas ainda sente que falta alguma coisa. E do outro lado, tem quem se sinta perdido, incapaz, sem direção, achando que nunca vai alcançar um propósito claro. Eu vejo isso todos os dias, morando aqui nos Estados Unidos. Mulheres que deixaram uma carreira no Brasil para recomeçar aqui. Outras que fazem de tudo para dar conta de um trabalho cansativo, casa, filhos, mas que no fundo sentem que estão apenas sobrevivendo. E talvez você também esteja se perguntando: será que eu estou vivendo o meu propósito? Será que o sucesso que eu estou buscando é o mesmo que Deus deseja para mim? Então hoje eu quero te mostrar o que a Bíblia realmente ensina sobre propósito profissional e como alinhar a sua vida com esse chamado. Se esse tema já falou com você, então você vai fazer o seguinte: curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Aqui a gente fala sobre fé aplicada à vida real, com profundidade, sem religiosidade e com direção prática. Então vamos lá. Qual que é a diferença entre sucesso do mundo e o sucesso segundo a Bíblia? Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos lá? O mundo nos ensina que sucesso é subir de cargo, acumular bens, ter status. É quase como se o valor de uma pessoa estivesse sempre ligado a números. Ao número da conta bancária, o número de seguidores, o número de metas batidas. Mas a Bíblia apresenta um conceito completamente diferente. Quando a palavra fala sobre sucesso, ela não fala sobre acúmulo, ela fala sobre propósito. Em Josué 1:8 diz assim: medita no livro da lei de dia e de noite, então prosperarás e serás bem-sucedido. Yes! Ou seja, sucesso não é algo que você corre atrás, é algo que acompanha quem anda com Deus. E aqui entra um ponto muito importante. A nossa mente, por padrão, ela associa sucesso à recompensa externa. E isso tem base neurológica. Toda vez que você conquista algo, o mundo valoriza, como uma promoção ou um elogio. O seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Mas o problema é que essa liberação ela é temporária. Você sente uma onda de prazer e depois de pouco tempo volta a buscar a próxima meta. É um ciclo vicioso. Você se esforça, conquista, mas se esgota. E aí você se sente que ainda falta alguma coisa. E é por isso que tem tanta gente bem-sucedida por fora, mas quebrada por dentro. Pessoas que vivem em função da próxima conquista, mas que perderam completamente o sentido do que estão construindo. Por outro lado, quando você vive o propósito que Deus te deu, mesmo que seja algo simples aos olhos do mundo, o seu cérebro ativa outra rota, a da satisfação profunda. Aquela sensação de estou no lugar certo, fazendo o que eu nasci para fazer. Isso reduz os níveis de estresse, fortalece a sua saúde emocional e aumenta a sua clareza espiritual. O sucesso segundo Deus, ele não tem a ver com palco, com visibilidade ou até mesmo com validação. Tem a ver com obediência silenciosa, com servir onde ninguém vê, como ser fiel no pouco. E essa perspectiva muda tudo. Você não precisa chegar lá. Você só precisa estar onde Deus quer que você esteja. Uma outra questão: Deus se importa com o seu trabalho? Deus se importa com o seu trabalho? Tem gente que vive como se houvesse uma divisão entre espiritual e secular. Como se orar, ir à igreja, ler a Bíblia fossem coisas de Deus, mas trabalhar, cozinhar, vender, criar filhos ou empreender fossem só coisas da vida. Mas isso é uma mentira cultural. A Bíblia mostra que Deus sempre se importou com o trabalho humano. Lá no Éden, antes mesmo da queda, Deus deu uma missão para Adão: cultivar e guardar o jardim. Ou seja, o trabalho veio antes do pecado. Foi criado como um meio de expressar o caráter de Deus, através da criatividade, da diligência, da organização e da contribuição.
O seu trabalho não é apenas um meio de ganhar dinheiro. Ele pode ser um canal de propósito e adoração. Quando você atende bem um cliente, você está servindo com excelência. Quando você educa seu filho com paciência, você está moldando um futuro. Quando você entrega um projeto com integridade, você está refletindo o caráter de Cristo. E essa consciência, ela muda tudo. Por quê? Por que você para de esperar o momento certo para servir a Deus? Por quê? Por que a gente faz isso esperando aquele momento exato? E entende que o seu trabalho já é um campo de missão. Inclusive, estudos mostram que pessoas elas encontram significado no que fazem. Essas pessoas, né, que encontram significado no que fazem, elas têm menos sintomas de ansiedade. Elas têm mais saúde física e melhor desempenho, porque o cérebro humano responde à percepção de propósito. Você não precisa mudar de profissão para viver isso. Você só precisa entender que tudo que você faz com uma intenção e alinhado com os valores do reino é espiritual. Deus não está apenas no culto, ele está na sua rotina, no seu escritório, na sua cozinha, no seu computador. E quando você reconhece isso, o trabalho deixa de ser um fardo e se torna o quê? Um altar. Outro ponto importante: dinheiro, ambição e o equívoco da culpa cristã. Por muito tempo foi ensinado dentro da igreja que desejar uma vida financeira confortável era sinal de vaidade. Frases como melhor ser pobre, mais honesto, ou dinheiro é a raiz de todo mal. Elas foram repetidas sem um contexto bíblico correto e isso criou um bloqueio silencioso em muitas mulheres. A verdade é que a Bíblia nunca condenou o dinheiro. Ela condena o amor ao dinheiro, que é quando o dinheiro se torna um ídolo, uma obsessão, um fim em si mesmo. Agora, em 1 Timóteo 6, 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Ter uma ambição saudável é a mesma coisa que desejar crescer para abençoar. É saber que quanto mais você prospera, mais você pode contribuir com a sua casa, com o sustento da família, com missões, com projetos sociais, com a igreja. Mas muitas mulheres cristãs, elas vivem esse conflito interno, querendo crescer, mas elas se sabotam. Desejam empreender, mas se sentem culpadas. Sonham com estabilidade, mas se limitam por meio de parecerem materialistas. Esse sentimento de culpa constante, ele afeta o cérebro. E segundo a neurociência, quando você se sente em dissonância entre o que acredita e o que deseja, o cérebro interpreta isso como uma ameaça. O seu sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, ela ativa o estado de alerta, gerando estresse, gerando procrastinação e até sintomas físicos como insônia, cansaço externo. Ou seja, a culpa mal resolvida, ela pode estar te paralisando sem que você perceba. E isso vai se refletir em decisões profissionais, na forma como você precifica o seu trabalho, na dificuldade de pedir um aumento, na insegurança de buscar uma promoção. Tudo porque, no fundo, você não se sente autorizada por Deus a prosperar. Mas aqui está a verdade. Não existe propósito sem provisão. Deus quer te ver andando com dignidade, abençoando e sendo abençoada. A pobreza, ela não santifica ninguém. A obediência, sim. Você pode sim ser mulher de fé, ter um coração alinhado com o reino e ainda assim desejar crescer, lucrar, prosperar com sabedoria e propósito. Então vamos lá, mais um ponto aqui importante. Como alinhar propósito profissional com a vontade de Deus? Quando falamos em propósito profissional, nós não estamos falando de um trabalho dos sonhos perfeito e sem desafios. Não. Estamos falando de um lugar onde seus dons encontram uma necessidade real no mundo e isso gera um impacto
sustento e realização. Mas como aliar esse propósito com a vontade de Deus? Como que a gente faz isso? O primeiro passo é parar de dividir sua vida entre o que é espiritual e o que é secular. Na prática, tudo que você faz, inclusive o seu trabalho, é espiritual quando feito com excelência, com integridade e intenção de servir. Se você cozinha, que seja para nutrir com amor. Se você lidera uma equipe, que seja com justiça, com respeito. Se você vende, que seja com verdade e compromisso com aquilo que você entrega. Qual que é o segundo passo? É aprender a ouvir os sinais. Como assim, doutora Beatriz? Quais atividades te dão energia? O que as pessoas sempre te pedem e você ajuda a fazer? Que causas tocam o seu coração ali com mais força? Tudo isso é pista de Deus. E quando você ora, estuda a palavra e busca o discernimento, ele revela o próximo passo. Nem sempre o final da jornada, mas o próximo passo. E por fim, é necessário agir. Você não encontra seu propósito só pensando. Não dá certo. Você encontra se movendo, testando, servindo. É na prática que você refine a sua vocação. Yes. E se hoje você sente que está fazendo muito, mas com pouco sentido, talvez o que falta não é esforço, falta clareza. Clareza sobre quem você é, naquilo que você é boa e como Deus quer te usar. Esse é o ponto de virada. Então vamos lá, olha só. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você reconhece que existe mais. Mais do que só acordar, trabalhar, dormir, repetir. Mais do que uma vida onde a sua fé ela fica trancada lá no domingo e a sua profissão caminha sem propósito. E se você sente isso, eu quero te ajudar a dar o próximo passo com clareza e direção. Eu preparei um material gratuito chamado Mini Curso Descubra Seu Propósito em Deus. É um passo a passo bíblico, ele é simples, mas ele é profundo, para te ajudar a identificar seus dons, entender onde Deus quer te usar e alinhar a sua vida profissional com a sua missão espiritual. O link está aqui na descrição. Então agora me conta aqui nos comentários, o que você mais sente que precisa ressignificar sobre trabalho e propósito? Yes! Eu leio tudo e quero te acompanhar nesse caminho. E claro, se esse vídeo te ajudou, então já curte agora, se inscreva aqui no canal e compartilhe com uma amiga que também está em busca de mais sentido na vida profissional. Às vezes uma conversa assim, ela pode mudar completamente o rumo de alguém. Então, a gente se vê no próximo vídeo.